Olá, jogados para fora, nosso quadro Perguntas e Respostas. Bom, essa é a minha resposta para a seguinte pergunta. Me perguntaram a respeito do Ministério de Mulheres, pastora, esse negócio todo aí. Bom, eu vou responder de forma bem simples. Você sabe que as minhas respostas aqui não é um estudo bíblico, ok? Eu procuro ser mais sucinto e mais reto possível, mas às vezes eu posto algumas mensagens específicas, conseguindo trazer mais detalhes a respeito de algumas respostas, mas também estamos já finalizando aqui uma plataforma onde você vai ter acesso a vários tipos de estudos bem específicos também, diretos e muito abençoados para você. Vamos lá, mulheres no ministério. Bom, primeiro, a igreja evangélica, ela herdou da igreja católica romana uma herança em relação ao governo da igreja. Então, entende-se que o pastor, ele é o responsável, né? Então o pastor virou um cargo, não mais uma função baseada num dom. Então confunde-se dons espirituais com o governo da igreja. Para você entender bem, a igreja neotestamentária, quer dizer, a igreja de Atos, ali naquela redondeza ali, vamos se dizer, ou aquele espaço de tempo, a igreja, ela começa a exercer um papel muito importante na sociedade, embora houvesse uma perseguição muito grande. E o governo da igreja ali não era fundamentado em uma pessoa. Então nunca teve o pastor daquela igreja ali. Alguns pegam o texto de Apocalipse e ao anjo da igreja escreve e tal, como se o anjo ali fosse o pastor da igreja. Mas a igreja em Atos, você vai perceber que não tem o pastor. O que existe é um colegiado, um presbitério, como Paulo mesmo cita em vários momentos. Um presbitério quer dizer um grupo de irmãos maduros na fé, responsáveis, homens no caso, né? Que exerciam esse governo. Então Cristo governava a igreja, mas esses irmãos representavam o governo de Cristo. Por quê? Porque havia necessidade de se tomar decisões ali, claro, ok? Então eram homens, irmãos, maduros, vocacionados, que exerciam o governo, ponto. Isso aqui é um ponto. O outro ponto é só a questão dos dons. Então nos dons nós vamos ver Paulo, principalmente falando em Romanos, Efésios e alguns outros textos, mas essas duas cartas principalmente, falando muito, aliás, Coríntios também, né, falando muito sobre dons espirituais. E não há separação de gênero, idade, não há nenhum tipo de separação quando nós falamos de dons. Quando Paulo cita os dons ministeriais em Efésios capítulo 4, que são aqueles 5, né, mestre, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, né? Enfim, quando ele cita isso aí, nós entendemos ali uma questão de dons, quer dizer, uma capacitação do Espírito de Deus para que haja edificação do corpo. Ele não está falando sobre governo. O governo é a posição que se ocupa de responsabilidade em relação à congregação. Ok? E lembrando que ali a congregação era a cidade, era a região, não era uma em cada esquina como é hoje, né? Fica difícil a gente falar nos dias atuais aqui porque é uma bagunça, né? É todo mundo buscando poder, todo mundo assim, grande parte buscando poder, cada um quer ter o seu negócio próprio. Mas então as mulheres em nenhum momento elas são impedidas. Mas a Bíblia não fala para mulher ser pastora, mas também não fala para não ser. Aliás, ele não fala para ninguém, só está falando que existia dons. Ok? Busque os dons, Paulo vem falando, né? Busque os melhores dons. Quando fala sobre línguas, por exemplo, e outros dons, busque esses aqui. De línguas você pode buscar, mas ele é menor do que outros. Enfim, então não há nenhum tipo de embasamento ou fundamentação bíblica para dizer que não existe esse dom e esse dom não pode ser exercido por mulheres. Não existe fundamentação nenhuma. Agora, o governo da igreja, sim. O governo da igreja sempre foi, né, biblicamente falando, é fundamentado em homens de boa índole, com bom caráter, que tinham bom testemunho, enfim, você sabe já a lista que é colocada ali, e que fossem maduros, não podiam ser também nécios, não podiam ser novos na fé, ok? Então há algumas características para o governo da igreja, você entendeu? Uma coisa é o governo da igreja, outra coisa são dons espirituais. Então, minha irmã, use os dons, busque dons espirituais do Senhor, ok? E vocês, irmãos, entendam que é necessário sim ter um grupo de irmãos que sejam maduros, que sirvam de orientadores, que sirvam de pessoas que nos ajudam a decidir,
ok? Que tem vocação para isso e essas especificações. Mas em contrapartida, todos os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo têm dons espirituais e devem usar isso aí para o benefício do corpo de Cristo, como a Bíblia várias vezes vem dizendo. E tudo isso, se você pegar, a gente pode fazer um estudo depois sobre Efésios capítulo 4, você vai ver que isso traz edificação e no final das contas traz amadurecimento. Se não há manifestação dos dons espirituais, não há amadurecimento. Cada um fica isolado num ponto específico e aí há mortes espirituais, doenças espirituais, ok? Então, de uma forma bem sucinta, não há problema nenhum em mulheres exercerem dons, graças a Deus não há problema nenhum, mas existe uma questão da governança que aí é um outro assunto, eu não vou entrar nele agora aqui, tá legal? Agora, apenas uma dica, né? Uma dica, não se apega a título disso, título daquilo, nada, isso é uma função, só isso, é uma função baseada em dons. Então, por exemplo, a função do pastor, né, do pastor, esse dom de pastoreio aí, é o cuidado, não é o pregar num púlpito, não é receber uma carteirinha, não é sentar no altar, meu Deus do céu, antigamente altar queimava a carne, hoje em dia altar exalta a carne. Então, não é nada disso, mas é uma questão de dons, funções, então exerça. Irmã, se você tem essa vocação de cuidado, cuide com esmero, cuide com excelência, faça, se dedique, ok? Se você tem outros dons, faça com excelência também, ok? Tanto homem quanto mulher. Em relação a dons, não há nenhum tipo de especificação. Espero que eu tenha sido bem claro. Qualquer coisa, pode deixar uma perguntinha aqui que eu respondo vocês. E lembre-se, manda pergunta para mim. E se você quiser que eu cite seu nome, eu cito seu nome aqui, ok? Para que você... Essa pergunta, esse questionamento aqui veio lá do Ceará, beleza? Tem gente do Brasil inteiro aí e outros países estão mandando perguntas. Eu fico muito feliz com isso. Vamos avançar e fica ligado que logo eu tenho uma novidade top para vocês. A gente está preparando uma plataforma aqui com cursos maravilhosos e tem um curso fantástico que vai ajudar você a crescer demais na fé, sem ideologias denominacionais nenhuma, apenas Bíblia e esse direcionamento muito prático para vocês. Um abraço, valeu, porque você sabe que aqui tem vida cristã além das quatro paredes. Valeu!